Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes aqui na nossa Santa Casa Santa, que estão aqui hoje. Nessa noite, cumprimentamos também todos os irmãos que se encontram nas suas casas, nos seus lares, junto das suas famílias, mas conosco, reunidos com o intuito de recebermos uma nova mensagem e uma nova reflexão trazida por Jesus Cristo e por toda a espiritualidade que nos rodeia. Comecemos com uma oração. Meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos ao alto, ao céu, à presença de Jesus, o Cristo, governador espiritual do orbe terrestre e de toda a espiritualidade que nos rodeia. Que eles estejam presentes neste momento, neste lugar. Tragam consigo a luz, a fé, a esperança e a sabedoria para que possamos juntos poder retirar a melhor das mensagens contidas no seu Evangelho. E que assim seja. Graças a Deus. O tema da nossa reflexão dessa noite, dessa palestra, é família. Família, um investimento divino. E se vamos falar de investimento divino, nós precisamos trazer aqui Deus, a divindade, com todas as suas características. E conhecendo as características de Deus, é preciso que entendamos que há em todo o universo e em toda a criação uma inteligência suprema e soberana, que há uma coordenação e um planejamento de cada ato, de cada processo,
de cada desdobramento das coisas do nosso dia a dia. Por isso, não há descontrole. Pode haver seres descontrolados na criação, mas não há descontrole. Portanto, até poderíamos dizer que hoje, atualmente, a família se encontra em decadência. Poderíamos até dizer que a família hoje está retrocedendo, que estamos regredindo em relação àquilo que a gente veio antes, mas não. Conhecendo as características de Deus, sabendo que Deus é, pois, uma inteligência suprema e soberana, que Deus é imutável, é imaterial, é infinito em todas as suas perfeições, e não poderíamos esperar outra coisa. Sabendo que Ele determinou a Jesus, o Cristo, o governador espiritual do planeta Terra, do orbe terrestre, para coordenar, gerenciar e conduzir os trabalhos da família, não podemos dizer que a família está em decadência. Se nós analisássemos a família somente pela ótica filosófica ou somente pela ótica sociológica, científica, até poderíamos dizer que há um regresso moral na evolução da família. Mas nós iremos abordar aqui a família como um investimento divino, como um investimento de Deus para nós, pela ótica e pela vista da doutrina espírita, que é a mais completa, porque é a somatória de todas as outras. Aliás, no livro A Gênese, de Allan Kardec, existe um capítulo dedicado somente à explicação e à elucidação do caráter da revelação espírita, que diz assim: o Espiritismo é uma verdadeira revelação, dá a conhecer o mundo invisível que nos cerca, as leis que regem, as relações com o mundo invisível e com o mundo visível, destino do homem depois da morte. E vai além. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar, desenvolver pelas novas leis da natureza, desenvolvidas pela ciência, que revela tudo quanto o Cristo disse e fez, elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal modo que aqueles que eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou parecia inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade com essa nova doutrina. Vem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo nos parece maior. Já não é simplesmente um filósofo ou um homem nazareno, mas sim um Messias em todo o seu poder e toda a sua glória. Então, analisando a família pelo caráter dessa revelação espírita, poderíamos até dizer, ao lembrarmos das nossas famílias de tempos atrás, que hoje a nossa família poderia estar em certo retrocesso e que as coisas que aconteciam na nossa família antigamente
não está mais acontecendo atualmente, parece que as coisas estão se perdendo. Mas, na questão 784 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta. Por que, pelo menos sobre o ponto de vista da moral, parece que o homem parece regredir em vez de avançar? Os espíritos superiores respondem: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois conhece melhor o que é mal. Faça mister que o mal chegue ao seu excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Quando busquei, através dessa análise, entender o significado dessa palavra mister, contida no Livro dos Espíritos, mister significa necessidade de. Então, os Espíritos dizem aqui que faz-se necessário que o mal chegue ao seu excesso, para que tenhamos a percepção e compreendamos o que é o bem. Parece contraditório, né? Mas quer ver um exemplo? Até tempos atrás, ninguém dava valor às pequenas coisas. Foi preciso que nós perdêssemos algumas coisas para dar valor. Nisso, nós podemos encontrar diversos exemplos oriundos do cenário da pandemia em que nós vivemos no momento de hoje. Foi necessário que nós perdêssemos, foi necessário que um paciente perdesse a possibilidade de respirar para ele compreender a necessidade do oxigênio. E podemos encontrar diversos outros exemplos em relação a isso. Portanto, quando conhecemos, e aqui é um convite que nós fazemos para que dediquemos ao estudo da doutrina espírita, que quando nós conhecemos a doutrina reveladora dos espíritos, nós paramos de ver o mundo pelos nossos olhos preconceituosos e até mesmo imaturos, de observar tudo à nossa volta com base numa única existência. Quando conhecemos, a partir da doutrina espírita, a pluralidade das existências e a multiplicidade dos mundos habitados, nós começamos a compreender que não devemos mais olhar as nuances e as ocorrências do dia a dia com esses olhos, mas buscarmos entender através de leis espirituais. E também no Livro dos Espíritos, na terceira parte, encontra-se as leis espirituais que regem o universo e a nossa vida. São 11 leis que pertencem e que está presente nessa doutrina do Livro dos Espíritos. A lei de causa e efeito é uma delas. E o que a lei de causa e efeito diz? A lei de causa e efeito nos diz que, com base em existências múltiplas, com base na reencarnação, que nós não vivemos somente uma vida, uma única existência, os males que nós vivenciamos no nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as provações, elas são um efeito de uma causa que foi originada
ou não é mesmo no passado dessa existência, ou muito provavelmente de outras. E aqui é onde inserimos essa temática da família como um investimento divino nas nossas vidas. Porque, cumprindo com a lei de causa e efeito, nós fomos ordenados novamente a reencarnarmos mais uma vez, para que pudéssemos, através do amor de Deus, do amor de Jesus, que mesmo verificando que nós erramos, que mesmo verificando que nós cometemos alguns desvios nas nossas vidas, em existências passadas, nos possibilita corrigir e não condenar. E eu vou fazer aqui um pedido de desculpa, porque não sou muito simpático a fazer leituras durante a nossa reflexão, mas por dois motivos. Vou ler algumas passagens de textos trazidos a nós pela espiritualidade. Por dois motivos. Primeiro, para mostrar a profundidade do conhecimento dessa doutrina trazida para nós. E em segundo, para mostrar a todos que, por mais que estejamos aqui falando e expondo com as nossas palavras, nós não trazemos isso do nosso próprio pensamento e entendimento, mas sim trazemos com base nessa doutrina. Então, Emmanuel diz: de todas as associações existentes na Terra, nenhuma é mais importante em sua função educadora e regenerativa que a família. Humberto de Campos, por Chico Xavier, traz para nós no texto No Reino Doméstico que habitualmente renascem juntos aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade, sobre as arestas que lhes impedem a harmonia. No instituto familiar, caminham lado a lado sobre os aguilhões da responsabilidade da tradição para a convivência compulsória, para sanarem velhas feridas e manifestas. Novamente, Emmanuel, no livro Calma, psicografado também por Chico Xavier, ele diz: não nos achamos vinculados a ninguém sem justa razão de ser. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem elementos opostos aos seus ideais, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhes barres os passos do caminho das experiências que se lhe fazem precisas, porque talvez você tenha sido a causa direta ou indireta de desequilíbrios ou enfermidades que lhes ocorrem. Em muitas ocasiões, terás renascidos no sangue com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente para que você demonstre o seu amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária. Por isso, a doutrina espírita,
ela vem como um bálsamo de luzes que vem esclarecer-nos, vem nos esclarecer sobre questões que nos incomodavam, que nos incomodam, que não nos permitem compreender certas coisas que acontecem conosco, certas coisas que acontecem no seio de nossa família, que às vezes pensamos carregar um fardo muito pesado, que às vezes parece não merecermos determinadas provações ou dificuldades, ou porque de tantas outras intercorrências. Aqui também eu faço uma nova observação, que em relação a tudo isso que estamos falando agora, se buscarmos no nosso canal Seara Espírita de Luz nas redes sociais, identificaremos diversos temas, diversas palestras semanais que trazem informações e trazem esclarecimentos outros de vários temas que nos auxiliarão a compreender o que nós estamos tentando trazer nessa noite sobre a família. Porque a doutrina espírita, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, que disse no Evangelho que mandaria um consolador para os filhos próximos, que entendemos que somos a geração dos trabalhadores da última hora, que recebemos o Consolador prometido. E esse Consolador prometido, ele não vem isentar-nos dos nossos erros, das nossas dificuldades e das nossas falhas. Não, pelo contrário, ele põe em nós a real motivação do que tudo que tem acontecido é oriundo de nossos próprios atos, de momentos que nós não possuíamos um esclarecimento necessário para tomar decisões acertadas. E através dessa verdade revelada, através do conhecimento, do esclarecimento, a doutrina vem nos libertar, porque também conhecendo a verdade nos libertará. E essa liberdade que ela traz vai nos inserir também em um outro ponto. A partir do momento que deixarmos de ver as nossas dificuldades, as nossas provações por essa ótica de que nós somos vítimas, que não é justo que está acontecendo tudo isso comigo, conosco, nós poderemos identificar uma outra questão. Virá à tona na nossa reflexão um outro questionamento, que é: ok, o que eu posso fazer então para seguir em frente, para continuar? E é aí que somos convidados também através de uma nova lei, que é a lei da cooperação, para cooperarmos juntos no seio de nossa família, entendendo que todos que estão conosco reunidos sobre o mesmo lar possuem vínculos conosco, mesmo parentes que não estão no nosso lar, mas que nos são próximos, que às vezes são divergentes dos nossos pensamentos ou parece não facilitar o nosso dia a dia, nós entendemos que precisamos cooperar, precisamos conviver, precisamos relacionarmos entre si, buscando cumprir aquilo que foi a máxima do ensinamento de Jesus, que era amar ao próximo como a ti mesmo, que é amar a todos. Passarmos então a nos perdoar, a nos tolerar através da paciência, através da compreensão
e através da resignação, da determinação, continuar em frente, continuar buscando o melhor entendimento para aqueles momentos que não sejam tão fáceis assim de se resolver. Mas parece que hoje, parece que atualmente, vivemos de certa forma com uma certa dificuldade em cooperar. A lei da cooperação hoje, em nosso lar, parece um pouco complicado de se conseguir em decorrência de algumas evoluções. Antigamente, a sociedade era feita e era organizada para o relacionamento coletivo. É só pegarmos o exemplo de como a gente reunia nossa família antigamente. É só pegarmos, através, inclusive, dos meios eletrônicos, que antes a televisão era uma só, para todos. Que nós sentávamos juntos, reunidos na mesma mesa, e ali, inclusive, poderia até ter a televisão ligada ou não, mas estaríamos juntos ali e que nós tínhamos uma facilidade melhor de conviver, de relacionar e de auxiliar uns aos outros. Veio o progresso tecnológico, mas não é ocupado, mas ele trouxe uma individualidade. Apesar de ele trazer inúmeros progressos para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para a nossa higiene, para tudo buscando a nossa comodidade, nosso conforto e o nosso bem-estar, este progresso acabou desenvolvendo instrumentos individualizados. E aí passamos hoje, dentro da nossa família, cada um vivendo a sua individualidade. E o que nós podemos fazer, então, para tentar regressar, não regredir, mas regressar a uma condição melhor de cooperação? Podemos receber todas essas bênçãos e facilidades que o progresso trouxe, mas conciliar também com as boas convivências que nós trazemos das nossas educações, o diálogo, a compreensão, as conversas individuais, reunirmos, inclusive nós recebemos um instrumento extremamente proveitoso, que é o nosso Evangelho no Lar, que também nós possuímos para aqueles que ainda gostariam de saber um pouco mais sobre o Evangelho no Lar. Nós temos também no nosso canal vídeo relacionado ao Evangelho no Lar, que podemos assistir e ver a importância deste instrumento no nosso dia a dia, para o nosso progresso moral e espiritual dentro do nosso lar. Portanto, a família traz as ferramentas e os instrumentos necessários ao nosso aprimoramento e ao nosso progresso moral. O lar é sustentado pela dedicação e pela renúncia, pelo silêncio e pelo zelo. Ainda que exista no nosso relacionamento convivências avessas e divergentes do nosso pensamento, é preciso que também lembremos das características de Deus, da divindade, e entendamos que há sim um motivo inteligente para que
espíritos diferentes reencarnem numa mesma família. No texto Em Casa, de Chico Xavier de Emmanuel por Chico Xavier, ele diz: ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à decadência moral. Ontem abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje temo-la por filha, incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos da nossa caminhada. Hoje partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou um filho problema, o cálice amargo da nossa redenção. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. As leis divinas expressam todos esses fatos que trouxemos para a reflexão nessa noite. E trouxe com tamanha sabedoria que hoje podemos, ao aprofundarmos também um pouco mais sobre esse estudo, trazemos a compreensão. E acredite, dedique incondicionalmente a preservar e a manter a sua família, porque ela é o maior dos investimentos de Deus para o nosso progresso moral e espiritual. E se Deus e Jesus investiram tamanho esforço e investem tamanho esforço constantemente, diariamente, por toda a eternidade, se assim for necessário, a família, investamos também, seguindo o Pai. Boa noite a todos. Era isso que nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão sobre o investimento divino de Deus em nossas famílias. E convidamos a todos para que nos interiorizemos novamente, fazendo o fechamento dessa reflexão dessa noite, buscando e pedindo a Jesus, nosso Senhor, guia e modelo da humanidade, que envie toda a espiritualidade, os nossos anjos da guarda e a todos que nos rodeiam, para que possam nos visitar e possam nos permitir que intelectualmente possamos compreender as profundezas da mensagem trazida nessa noite, que possamos receber mais oportunidades e que possamos ser gratos a Deus, a Jesus, pelas oportunidades de estarmos corrigindo e nos regenerando a cada dia no seio interno do nosso lar. Que possamos, a partir de hoje, dedicarmos a compreensão, a tolerância, a paciência, e que vencidas
essas incompreensões, possamos seguir em frente. Podemos nos lançar ao trabalho que santifica, que regenera, que aperfeiçoa e ilumina, trabalhando na senda do Cristo, auxiliando e amando a todos, juntos como todos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.